Fala galera, bem-vindos ao Hardware Tech BR, eu sou Castanhari, e vocês aí, estão preparados? Porque o vídeo de hoje está simplesmente absurdo. É sério, eu tive que reler as pautas umas 3 vezes para acreditar no que eu ia falar para vocês. Porque as notícias estão tão insanas que a gente vai mergulhar fundo nas maiores loucuras e inovações que estão rolando no mundo da tecnologia. E eu garanto, tem coisa aqui que parece que saiu de um filme de ficção científica. É o tipo de vídeo que quando acaba você fica olhando pro teto pensando, cara, o futuro já chegou e eu não tinha percebido. Hoje tem de tudo. O Core i9-14900KF bateu o recorde mundial de 9,13 GHz. A galera do Overclock está mostrando até onde a tecnologia chega, e é de explodir a cabeça. Os Estados Unidos adiaram tarifas de GPUs, placas-mãe e SSDs, dando aquele respiro para o nosso bolso. Mas será que dura? A Galax lançou a RTX 596D V2HOF OC Lab Plus X, uma GPU com um nome tão grande quanto a performance absurda dela. A NASA, sim, a NASA, aposta em IA quântica para prever desastres climáticos, o que pode salvar milhares de vidas. Os agentes de IA estão mudando o jeito que a gente trabalha, e isso vai impactar todo mundo. O aeroporto de Auckland e o Japão inovam com biometria e robôs de um jeito que você não imagina. A Apple encara desafios na IA, e a gente vai entender por que a gigante de Cupertino parece estar correndo atrás. E, por fim, startups americanas levantam milhões em IA, mostrando a força da inovação. Então, meu amigo, minha amiga, se ajeita na cadeira. Pega sua água, seu café, porque a viagem vai ser intensa. A gente vai do hardware mais extremo do planeta até a inteligência artificial que vai moldar nossa sociedade. Esse é o tipo de conteúdo que só o Hardware Tech BR traz para você. Dissecado, explicado e com aquela energia que vocês já conhecem. Eu tô pilhado para começar. Então segura, que o vídeo vai ser insano. Vamos começar com algo que simplesmente quebra a lógica, que desafia o que a gente acha que é possível. Pensa no processador mais rápido que você já viu. Pensou? Agora multiplica essa expectativa por 1000. A comunidade de Overclock, essa galera maluca e genial que vive para levar o hardware ao limite absoluto, conseguiu uma proeza inacreditável. Eles pegaram um Core i9-14900KF, um processador que já é um monstro por si só, e fizeram ele atingir a frequência de 9,13 GHz. 9.13. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos processadores de ponta que a gente usa no dia a dia mal passa dos 6 GHz com muito esforço. Isso é um salto quântico, é outro patamar de performance. Mas, como eles fizeram essa mágica? Não foi com um coolerzinho de ar, meus amigos. A parada aqui é nível NASA. A equipe de overclockers da Elmore Labs usou hélio líquido. Sim, você ouviu direito. Hélio líquido, uma substância que atinge temperaturas absurdamente baixas, na casa dos menos 269 graus Celsius, quase o zero absoluto. Eles mergulharam o processador nesse frio extremo para controlar o calor gerado por essa frequência insana. É um processo delicadíssimo, perigoso e que exige um conhecimento técnico que beira a arte. Qualquer erro mínimo e o processador vira um pedaço de silício inútil e caríssimo. É a ciência e a paixão andando de mãos dadas para fazer o impossível. O que mais me empolga nisso tudo não é só o número, o 9,13 GHz. É o espírito por trás disso. É a prova de que a paixão humana pela superação não tem limites. Essa galera não ganha milhões para fazer isso. Eles fazem pelo desafio, pela glória de ser o primeiro, de empurrar a fronteira do conhecimento 1 centímetro a mais. É a mesma chama que levou o homem à Lua. Eles estão mostrando para empresas como Intel e AMD o que seus próprios produtos são capazes de fazer em condições extremas, e isso, indiretamente, alimenta a inovação que um dia vai chegar no nosso PC. É a prova de que, quando a gente se dedica, até as leis da física parecem flexíveis.
E o mais legal é que isso foi feito numa placa-mãe Asus ROG Maximus Z790 Apex Encore, uma placa que já é lendária no mundo do overclock. Ou seja, não é só sobre o processador, é sobre um ecossistema inteiro de componentes de altíssima performance trabalhando em perfeita harmonia. Cada peça, da memória à fonte de alimentação, foi escolhida a dedo e levada ao seu extremo. É um feito que entra para a história do hardware e nos deixa sonhando com o que o futuro nos reserva. Que começo, hein? Simplesmente espetacular. Agora vamos falar de uma notícia que afeta diretamente o nosso bolso, o nosso sonho de montar aquele PC gamer dos deuses, ou de finalmente fazer aquele upgrade que a gente tanto planeja. O governo dos Estados Unidos anunciou o adiamento das tarifas de importação, que incidiriam sobre uma série de componentes de hardware fabricados na China. E quando eu digo uma série, eu estou falando do coração do nosso setup, GPUs, as placas de vídeo, placas-mãe e até mesmo SSDs. Essa decisão, meus amigos, é um verdadeiro balão de oxigênio para o mercado global de tecnologia e, consequentemente, para nós, consumidores. Mas por que isso é tão importante? Simples. Essas tarifas, que poderiam chegar a 25%, aumentariam diretamente o custo final dos produtos. E a gente sabe como funciona a cadeia de produção. Esse aumento não seria absorvido pelas empresas, ele seria repassado integralmente para o consumidor. Uma placa de vídeo que já é cara ficaria ainda mais inacessível. Um upgrade de SSD, que hoje é quase obrigatório, pesaria muito mais no orçamento. Esse adiamento, que vai até 31 de maio de 2025, significa que, pelo menos por enquanto, os preços não vão sofrer esse impacto adicional. É uma janela de oportunidade para quem estava esperando o momento certo para comprar. Essa medida faz parte de um xadrez geopolítico e econômico muito complexo entre os Estados Unidos e a China. A ideia inicial das tarifas era proteger a indústria americana e pressionar a China. Mas, na prática, isso também gera inflação e prejudica o consumidor americano e, por tabela, o mercado mundial, já que os preços de referência são dolarizados. O adiamento mostra que o governo percebeu que, neste momento, pesar a mão poderia ser um tiro no pé, afetando a economia de forma negativa. É um respiro, uma pausa na guerra comercial que nos beneficia diretamente, permitindo que o mercado se estabilize um pouco mais. Contudo, e aqui fica o meu alerta, é fundamental entender que isso é um adiamento, não um cancelamento. A palavra-chave aqui é temporário. As tensões entre Estados Unidos e China continuam e essa questão pode voltar à tona a qualquer momento depois de maio de 2025. Então, a minha dica é, se você está planejando um upgrade, talvez agora seja a melhor hora em muito tempo. Aproveite essa janela de preços mais estáveis, pesquise bem e faça seu investimento. Não dá para prever o futuro, mas o presente nos deu uma pequena trégua. E no mundo do hardware, a gente sabe que cada trégua é uma vitória a ser comemorada. Se você achou o recorde do Core i9 impressionante, se prepara para conhecer a contraparte no mundo das placas de vídeo. A Galax, uma marca que já é sinônimo de performance extrema e design insano, simplesmente decidiu quebrar a internet com o lançamento da sua nova joia da coroa, a RTX 590D V2HOF OC Lab Plus X Edition. Sim, o nome é tão gigantesco e exagerado quanto a própria placa. A sigla HOF significa Hall of Fame, ou seja, é uma linha feita para entrar para a história, para os entusiastas mais hardcore e para os overclockers, que não aceitam nada menos que o melhor do mundo. Vamos falar de força bruta. Essa placa não é só uma atualização, é um monstro de poder. Embora os detalhes técnicos mais profundos ainda estejam sob sigilo, o que já sabemos é que ela foi projetada do zero para extrair até a última gota de performance do chip da NVIDIA. Estamos falando de um sistema de alimentação com 28 fases de energia, 2 conectores de 16 pinos,
para garantir que não falte combustível para a GPU, mesmo nos overclocks mais selvagens. Isso se traduz em mais estabilidade, mais potência e um potencial de performance que deve deixar qualquer jogo ou aplicação pesada no chinelo por muitos e muitos anos. E o design? O design é uma obra de arte. A linha HOF é conhecida por sua estética branca e imponente. E essa não é exceção. Ela vem com um PCB branco de 12 camadas, um dissipador de calor colossal com 3 ventoinhas e um acabamento que grita premium em cada detalhe. É o tipo de peça que não foi feita para ficar escondida dentro de um gabinete, mas sim para ser o centro das atenções de um setup customizado, com direito a muito RGB e um painel de vidro temperado para exibir toda a sua glória. É hardware no seu estado mais puro e belo, combinando engenharia de ponta com um visual de cair o queixo. Mas é importante deixar claro, essa placa não é para todo mundo. O preço, que ainda não foi oficialmente divulgado, certamente será estratosférico. A RTX 5090D V2 HOF é um produto de nicho, voltado para um público muito específico. Os entusiastas que buscam o recorde, os criadores de conteúdo que trabalham com renderizações 8K e os gamers que querem jogar tudo no máximo, com Ray Tracing no talo, em 4K, a 240 Hz, sem se preocupar com uma única queda de frame. É um vislumbre do que o futuro das GPUs nos reserva, uma demonstração de força da galáxia e um sonho de consumo para todos nós, amantes de hardware. Agora vamos sair um pouco do nosso setup gamer e olhar para o céu, para o futuro da humanidade. E quem melhor para nos guiar nessa jornada do que a NASA? A Agência Espacial Americana, que já nos levou à Lua e explora os confins do universo, está agora se voltando para um dos maiores desafios aqui na Terra, os desastres climáticos. E a ferramenta que eles estão desenvolvendo para isso é algo que parece saído diretamente de um roteiro de Hollywood: inteligência artificial quântica. Isso mesmo, a união de duas das tecnologias mais revolucionárias da nossa era. A NASA fechou uma parceria com a IonQ, uma das empresas líderes em computação quântica, para criar um modelo de IA capaz de prever tempestades, furacões e outros eventos climáticos extremos com uma precisão nunca antes vista. Pensem na quantidade de dados que envolvem o clima, temperatura, pressão do ar, umidade, ventos em diferentes altitudes, correntes oceânicas. São terabytes e terabytes de informação que os supercomputadores atuais, por mais potentes que sejam, lutam para processar em tempo hábil. É aqui que a computação quântica entra, com sua capacidade de analisar um número gigantesco de variáveis simultaneamente. O que isso significa na prática? Significa salvar vidas. Uma previsão mais precisa e antecipada de um furacão, por exemplo, dá mais tempo para as autoridades evacuarem cidades, para as pessoas se prepararem e para os serviços de emergência se posicionarem. Em vez de prever a rota de uma tempestade com dias de antecedência, imagine poder fazer isso com semanas e com uma margem de erro muito menor. Isso pode revolucionar completamente a meteorologia e a forma como lidamos com a fúria da natureza. É a tecnologia sendo usada em seu propósito mais nobre, a proteção da vida humana. Eu fico genuinamente empolgado com notícias assim, porque elas mostram o verdadeiro potencial da inovação. Não é só sobre criar um processador mais rápido para jogar, é sobre usar essa mesma sede por avanço para resolver problemas reais e complexos, que afetam milhões de pessoas. A NASA está na vanguarda, mostrando que a exploração espacial e a pesquisa tecnológica têm aplicações diretas e profundas aqui no nosso planeta. Essa parceria com a IonQ é um marco, um primeiro passo em direção a um futuro onde a gente não seja mais pego de surpresa por desastres naturais. É a ciência e a esperança trabalhando juntas. Preparem-se.
Porque agora vamos falar de uma mudança que já está acontecendo debaixo dos nossos narizes e que vai redefinir o mercado de trabalho como a gente conhece. Não estou falando de robôs em fábricas, isso já é passado. Estou falando dos agentes de IA, uma nova geração de inteligência artificial que não apenas executa tarefas, mas que tem autonomia para planejar, executar e adaptar-se a objetivos complexos. É como ter um assistente digital super inteligente que pode cuidar de partes inteiras do seu trabalho ou até mesmo de um projeto inteiro. Pensem nisso. Em vez de você pedir para uma IA escreva um e-mail para o cliente X, você vai poder dizer: agente, feche a venda com o cliente X. E o agente vai fazer tudo. Ele vai pesquisar o histórico do cliente, redigir uma série de e-mails personalizados, agendar uma reunião, preparar a apresentação de vendas e até mesmo negociar os termos do contrato. Tudo isso interagindo com outras ferramentas e sistemas, de forma autônoma. Empresas como a Adept e a Cognition Labs já estão desenvolvendo agentes capazes de atuar como verdadeiros engenheiros de software, escrevendo e depurando código a partir de um simples comando em linguagem natural. Essa automação de tarefas complexas e cognitivas é uma faca de dois gumes. Por um lado, ela promete um aumento de produtividade simplesmente colossal. Profissionais poderão se livrar de tarefas repetitivas e burocráticas para focar no que realmente importa: a estratégia, a criatividade, a inovação, o contato humano. Isso pode levar a uma nova era de eficiência e crescimento econômico. Imagine um cientista que pode delegar toda a análise de dados brutos a um agente de IA, liberando seu tempo para formular novas hipóteses e desenhar experimentos. O potencial é imenso. Por outro lado, não podemos ser ingênuos. Essa revolução vai, inevitavelmente, deslocar muitos empregos. Funções que hoje são exercidas por humanos, especialmente aquelas baseadas em processos e manipulação de informação, poderão ser totalmente automatizadas. O desafio para a nossa sociedade será gigantesco. Como requalificar a força de trabalho? Como criar novas oportunidades? Como garantir que os benefícios dessa produtividade sejam distribuídos de forma justa? Não há respostas fáceis, mas uma coisa é certa: a mudança está vindo, e quem não se adaptar, quem não aprender a trabalhar essas novas ferramentas, corre o risco de ficar para trás. A tecnologia não está avançando apenas no mundo digital ou nos laboratórios de pesquisa. Ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia, em lugares e situações que a gente nem imagina, resolvendo problemas bem específicos e às vezes até inusitados. Hoje eu trouxe dois exemplos perfeitos disso, que vêm de lados opostos do mundo, um da Nova Zelândia e outro do Japão, mostrando como a inovação pode tornar nossa vida mais segura e eficiente de maneiras bem diferentes. Primeiro, vamos para a Oceania. O aeroporto de Auckland, um dos mais movimentados da região, está fazendo um investimento pesado para se tornar um dos mais modernos do mundo. Eles estão implementando um sistema de biometria de ponta a ponta. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em breve, você vai poder passar por todo o processo do aeroporto, do check-in ao embarque, usando apenas o seu rosto. Adeus filas para mostrar passaporte e cartão de embarque a cada 5 minutos. A sua identidade biométrica será sua chave para uma jornada muito mais rápida, fluida e segura. É o fim de uma das maiores chatices de quem viaja. Essa tecnologia não só melhora a experiência do passageiro, como também aumenta drasticamente a segurança. Sistemas biométricos são muito mais difíceis de fraudar do que documentos físicos. Além disso, a automação libera os agentes humanos para focarem em tarefas mais complexas, como identificar comportamentos suspeitos e prestar um atendimento mais qualificado aos passageiros que realmente precisam de ajuda. É a tecnologia otimizando processos e tornando um ambiente caótico como um aeroporto, em um lugar muito mais organizado e agradável. É um belo exemplo de inovação com foco direto na experiência do usuário. Agora, vamos para o Japão.
para uma história que parece até piada, mas é muito séria. Em várias regiões rurais do país, o aumento da população de ursos tem se tornado um problema grave, com ataques a plantações e até mesmo a pessoas. A solução? Robôs. Mais especificamente, um robô chamado Monster Wolf, que parece um lobo saído de um pesadelo. Ele tem olhos vermelhos que piscam, pelos realistas, e emite uma variedade de sons assustadores, de rosnados a gritos humanos. O objetivo é simples: assustar os ursos e mantê-los longe das áreas habitadas, de uma forma que não machuque os animais. É uma solução criativa, não letal e surpreendentemente eficaz para um problema de convivência entre humanos e vida selvagem. Em um mundo onde a inteligência artificial se tornou a palavra da vez, onde Google, Microsoft e até a Meta estão investindo bilhões e lançando novidades quase toda semana, uma empresa parece estar um pouco mais quieta, um pouco mais contida: a Apple. E essa postura tem gerado muitas discussões e até críticas no mercado de tecnologia. A grande pergunta que todo mundo está fazendo é: a Apple, uma das empresas mais inovadoras da história, estaria ficando para trás na corrida da IA? A resposta, como tudo que envolve a gigante de Cupertino, é um pouco mais complexa. A crítica principal é que a estratégia da Apple parece ser reativa e não proativa. Enquanto os concorrentes lançam modelos de linguagem gigantescos e assistentes superpoderosos, a Apple parece estar focada em implementar recursos de IA de forma mais discreta, integrados ao seu sistema operacional, como melhorias na Siri, no teclado ou no app de fotos. Não há um ChatGPT da Apple ou um Copilot da Apple que chame a atenção do público da mesma forma. Para muitos analistas, isso soa como falta de ambição, como se a empresa tivesse sido pega de surpresa pela velocidade da revolução da IA generativa. No entanto, a defesa da Apple se baseia em dois pilares que são a marca registrada da empresa, privacidade e integração. A maior parte do processamento de IA da Apple acontece no próprio dispositivo, no seu iPhone ou no seu Mac, e não na nuvem. Isso garante um nível de privacidade muito maior para os dados do usuário, um diferencial importantíssimo em um mundo onde nossos dados são cada vez mais explorados. Além disso, a Apple não quer uma IA que seja um aplicativo separado. Ela quer uma IA que esteja perfeitamente integrada em todo o ecossistema, tornando a experiência de uso mais inteligente e fluida, sem que você precise pensar nisso. A questão é se essa abordagem mais lenta e cuidadosa será suficiente para competir. A pressão é enorme. Há rumores de que a Apple estaria em negociações para licenciar modelos de IA de outras empresas, como o Gemini do Google, para integrar em seus produtos, o que seria uma admissão de que eles precisam de ajuda para alcançar os rivais. O próximo grande evento da Apple, a WWDC, será crucial. É lá que eles precisarão mostrar ao mundo que tem uma visão clara e ambiciosa para o futuro da IA. A maçã não está podre, mas com certeza está sob uma pressão que não sentia há muito tempo. Para fechar nosso vídeo de hoje com uma dose cavalar de otimismo e uma prova incontestável do poder da inovação, vamos falar sobre dinheiro. Muito dinheiro. Enquanto as gigantes da tecnologia batalham pela supremacia na IA, uma nova geração de empresas está nascendo e atraindo investimentos que quebram todos os recordes. As startups de inteligência artificial nos Estados Unidos estão vivendo uma verdadeira era de ouro, levantando bilhões de dólares e mostrando que a próxima grande revolução pode não vir de uma empresa já estabelecida, mas sim de uma garagem, como manda a tradição do Vale do Silício. Estamos falando de números que são difíceis de compreender. Startups que mal saíram do papel já estão sendo avaliadas em bilhões de dólares. Empresas como a Scale AI, que ajuda a treinar modelos de IA, ou a Perplexity AI, que está reinventando a forma como buscamos informação na internet, estão recebendo cheques de centenas de milhões de dólares de fundos de capital de risco. É uma verdadeira corrida do ouro,
onde os investidores estão apostando alto na crença de que a IA será a tecnologia definidora do nosso século, assim como a internet foi no século passado. O que isso significa na prática? Significa que a inovação está acontecendo a uma velocidade alucinante e em todas as frentes. Não é só sobre chatbots. Essas startups estão usando IA para acelerar a descoberta de novos medicamentos, para otimizar a logística de cadeias de suprimentos globais, para criar novos materiais, para revolucionar a educação e para combater as mudanças climáticas. Cada dólar investido é um combustível para mentes brilhantes que estão resolvendo problemas reais e criando mercados que nem sequer existiam há alguns anos. É o capitalismo de risco em sua forma mais pura, financiando o futuro. E o mais empolgante é que isso cria um ciclo virtuoso. O sucesso dessas startups atrai mais talentos para a área, inspira mais pessoas a empreender e força as grandes empresas a inovar ainda mais rápido para não serem deixadas para trás. É um ecossistema vibrante, competitivo e absurdamente dinâmico. Essa chuva de investimentos é um sinal claro de que, apesar de todos os desafios, o motor da inovação tecnológica está mais forte do que nunca. E é por isso que eu amo cobrir essa área. A gente está testemunhando em tempo real a construção do amanhã. E aí, curtiu as novidades? Que viagem, hein? Eu avisei que o vídeo de hoje estava pesado. Passamos por tudo. Vimos a prova da paixão humana com o Core i9, 14900KF, quebrando todos os limites da física e chegando a 9,13 GHz. Tivemos um alívio para o nosso bolso com os Estados Unidos adiando as tarifas de hardware, uma janela de oportunidade para montar o PC dos sonhos. Babamos na potência extrema da RTX 5090 DVs 2 HOF OC Lab Plus X, uma placa que é pura ostentação e poder. E nos maravilhamos com a NASA usando IA quântica para salvar vidas, mostrando o lado mais nobre da tecnologia. Mas não parou por aí. A gente entendeu como os agentes de IA estão transformando o trabalho de uma forma que vai impactar a todos nós. Vimos como a inovação chega no nosso dia a dia com o aeroporto de Auckland e o Japão usando biometria e robôs para resolver problemas reais de formas criativas. Também analisamos a situação da Apple, que está em alerta com sua estratégia de IA, mostrando que nenhuma gigante está imune à pressão da concorrência. E, para fechar com chave de ouro, vimos a explosão das startups americanas, provando que a inovação não para e que o futuro está sendo construído agora, com investimentos bilionários. Esse é o mundo em que a gente vive, um lugar de mudanças rápidas, de desafios gigantescos e de oportunidades incríveis. E o nosso papel, aqui no Hardware Tech BR, é ser o seu guia nessa jornada, trazendo as informações mais quentes, analisando os impactos e, claro, compartilhando essa paixão por tudo que é novo. Se você chegou até aqui, é porque você é um de nós, um apaixonado por tecnologia que quer entender e fazer parte do futuro. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. O futuro da tecnologia chega primeiro no Hardware Tech BR. Até o próximo vídeo.